Prosseguindo no curso Interpretando o Apocalipse versículo por versículo, capítulo 16, versículo 20, ponto 1 diz: os montes não se acharam, e toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Bom, vamos recordar, contextualizar o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando a sétima taça. Como nós vimos na aula anterior, é a parte final da grande tribulação, porque a sexta taça foi o Armagedon, a batalha do Armagedon. E a sétima taça, ela descreve a vitória de Jesus sobre o anticristo, e ela vem acompanhado de fenômenos naturais, como terremotos e pestes. Então veja, no versículo 17, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E aí ouviu-se uma grande voz no templo do céu. Eu falei para vocês que essa voz está vindo certamente de Jesus Cristo ou do Pai, porque o templo estava vazio, só Deus estava no templo, no céu, né? Depois disso, então, houve vozes, trovões e relâmpagos e um grande terremoto. E diz como nunca houve terremoto desde que existe homem sobre a face da terra, né? No versículo 19, diz: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E chegamos no versículo 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Esse é o texto que nós vamos achar agora. O comentário diz: independente da corrente de interpretação do Apocalipse, percebemos o efeito da voz do Senhor Jesus no momento em que ele entrega o reino ao Pai. Bom, nos tópicos anteriores eu falei para vocês que esse momento que aparece essa voz no templo, já tendo passado a batalha do Armagedon, ou em meio à batalha do Armagedon, que foi a sexta taça, significa que Jesus bradou entregando o reino ao Pai, ok? E eu falei ali, independente da corrente de interpretação, porque tem aqueles que acham que o Armagedon será uma guerra física. Outros acham que será uma guerra, uma batalha, melhor dizendo, uma batalha doutrinária, uma batalha no campo das ideias. Eu acredito que as duas estarão ocorrendo. Deve haver uma guerra física, sim, porque Zacarias profetiza, Ezequiel profetiza. Realmente, no Apocalipse, na sexta taça, não é falado de uma guerra. Não é falado apenas de uma batalha, não é falado de uma guerra física. Ok? Mas certamente vai haver uma guerra física, porque está profetizado em outras partes da Bíblia. O comentário prossegue: se a sexta taça equivale ao Armagedon, a sétima taça equivale à manifestação de Jesus Cristo para salvar os judeus das mãos do anticristo. Bom, então, essa sétima taça, ela já está representando esse momento final da batalha do Armagedon, o final da grande tribulação. Na sexta taça, o anticristo trouxe os seus exércitos contra Israel, e agora, nessa sétima taça, nós vemos Jesus Cristo bradando. Se ele está no templo, como eu falei para vocês em outras aulas, o templo ele tem a ver com o dia do Yom Kippur, né, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ou seja, nesse momento Jesus entrou no Santo dos Santos para fazer a intercessão por Israel e salvar Israel das mãos do anticristo e apresentar o seu sacrifício expiatório, porque, claro, todos os homens, desde Abel até Israel no fim da grande tribulação, e aqueles que estiverem aqui no milênio, depois da grande tribulação, todos eles serão salvos sempre pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. O comentário prossegue: um grande terremoto deve ocorrer
com a manifestação de Jesus Cristo na batalha do Armagedon. O texto fala de ilhas e montes sendo atingidos pelo terremoto, indicando um terremoto de proporções nunca visto. João descreveu um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Ou seja, ele deve ser um terremoto para atingir toda a humanidade, todos os países. E o terremoto é tão grande que até no oceano vai ser atingido, as ilhas serão atingidas, os montes serão atingidos. Ilha e monte ser atingido por um terremoto é algo raro, né? Mas esse terremoto será assim de uma proporção nunca visto na história da humanidade. O comentário prossegue. O termo grego traduzido por grande terremoto é seismos mega, que se traduz por mega terremoto. O maior terremoto registrado na história foi o do Chile, em 1960, alcançando 9,5 na escala Richter, matando 2.000 pessoas. Às vezes, um terremoto menor, ele acaba matando mais pessoas. Por exemplo, o terremoto que ocorre no mar e causa um tsunami, as ilhas, umas ondas gigantescas que acaba, às vezes, atingindo a costa e matando mais pessoas. Mas o terremoto, nessa escala de Richter, que mede a intensidade do terremoto, o maior foi esse de 1960. Ou seja, esse foi um terremoto localizado. Tudo indica que esse terremoto do fim da grande tribulação será um terremoto que vai atingir todo mundo. Ou seja, vai atingir o exército do anticristo, que estará cercando Jerusalém, e também vai atingir todo mundo, porque todas as nações, essa é a descrição bíblica, nesse momento da grande tribulação estão todos aliados ao anticristo. Nós vimos em tópicos anteriores que na primeira parte da grande tribulação tudo indica que o anticristo terá opositores, mas a Bíblia deixa claro que a partir da metade da grande tribulação o anticristo ele não terá mais opositores, todos estarão apoiando a sua estratégia, né? Estratégia maligna.